suas aulas. Basicamente, nós temos essa ideia de uma pirâmide de como é que são utilizadas as memórias que são pertinentes no ambiente computacionais. No topo da pirâmide, nós temos registradores, que são um tipo de memória em que elas são dotadas de altas capacidades, altas velocidades de processamento, mas em contrapartida elas possuem altos custos e são escassas em ambientes computacionais. Em seguida, nós temos memória cache. No mesmo modo, nós temos a memória principal, que é a memória RAM, e nós temos memória secundária, que normalmente são de discos rígidos. Basicamente, pessoal, o que é que nós temos? No topo dessa pirâmide, nós vamos ter maiores custos e maiores velocidades. Em contrapartida, nós vamos ter grandes capacidades de armazenamento, mas com menores custos que possam ser utilizados. E também, infelizmente, com velocidades menores. Aí o que acontece? Por exemplo, nós pegamos a memória secundária, discos rígidos. O que é que eles são? São dotados de altas capacidades de armazenamento, são da ordem hoje de terabytes de informações. O que é que eles são? Baratos, só que são considerados lentos Eles são considerados baratos, lentos e possuem uma alta capacidade de armazenamento. O que acontece? Quando a gente pula para outras memórias, memória RAM, os ambientes computacionais, elas são dotadas da ordem de gigabytes. Nós temos memórias que são, por exemplo, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8, 16. Em alguns ambientes computacionais nós também conseguimos encontrar até o modelo desktop com 32 GB de memória RAM. O que eles já são? Foi? Eu já vi ambiente desktop de 32 GB. Mas, cara, tem ambientes computacionais, servidores de alto porte, que são também dotados de terabytes de informações. Agora, pense no custo dessas memórias. São extremamente altas. Aí, resultado. O que acontece? Quando a gente tem um disco rígido, que é da ordem de terabytes, nós temos uma memória RAM, que é da ordem de gigabytes. Logo em seguida, o que é que nós vamos ter? Memória cache, uma memória temporária, que é utilizada, e em seguida dessa mesma ordem, aí ela já não mais tem a ideia de gigabytes, aí ela já é utilizada em megabytes. Nós temos, por exemplo, as principais memórias cache que nós encontramos em processadores. O que é que eles possuem, os processadores? Eles possuem memórias de 4 MB, 8 MB, 16 MB, e são memórias extremamente caras. E se essas memórias são caras, imagine a ideia de registradores. Registradores são o topo da pirâmide, são as mais caras, são as mais escassas, em contrapartida são as mais rápidas. Dependendo do tamanho delas, né? O tamanho delas são bem pequenos. São bem pequenos. Enquanto que, por exemplo, memória secundária são terabytes, memória principal são gigabytes, depois nós vamos para megabytes, aí elas são de menores capacidades e possuem um mais alto nível de custo. Por quê? São memórias complexas de serem desenvolvidas. Qualquer tecnologia que nasce, pessoal, ela é sempre cara. Depois, com o passar do tempo, o que acontece? Ela começa a se adequar às necessidades do mercado e acaba se tornando extremamente barata. Tanto que, por exemplo, discos rígidos, por exemplo, há alguns anos atrás você não encontrava discos rígidos de terabytes de informações. O que é que você tinha? Se você encontrasse, eles eram enormes preços. Não sei se, por exemplo, eu comprei o meu primeiro HD terabyte e ele custava quase R$500. Espera Black Friday, boa frase. Para vocês verem quanto que o valor desses equipamentos, com o passar do tempo, ele diminui seus custos. Por quê? Novas tecnologias são implementadas, conseguem fazer a ideia de monitorização, e fora que a livre concorrência vai fazendo isso. Porque os fabricantes sempre vão estar disponibilizando as melhores formas possíveis para o seu
dos seus clientes público final. É a China também. A mídia de China não vai funcionar 100%. Ela faz a concorrência de número. A memória cache, pessoal, essa que é a principal memória que é utilizada nos processadores. Imagine equipamentos que só possuem 1 mega, 4 megas, 8 megas, 16 megas. Eu particularmente ainda não vi processadores que possuem 32 megas de memória de cache. As vantagens de você utilizar essas memórias com maior quantidade é porque é o seguinte, quando um equipamento vai fazer a ideia de, por exemplo, executar um programa, o que ele vai fazer? O processador vai lá, procura na memória principal e quando ele procura na memória principal, ele carrega para memórias secundárias. Aí, ou seja, quanto mais memória RAM você tiver, o que ele vai fazer? Perdão. Ele vai na memória secundária, ele carrega os programas, joga na memória RAM, que é a memória principal, e logo em seguida o que ele faz? Quanto maior for a quantidade de memória RAM, mais programas vão ser alocados. O que acontece quando você chega na totalidade da memória RAM? Os sistemas começam a apresentar lentidões. E essas lentidões estão acarretadas por teoricamente, ele vai travar o vídeo computacional. Aí o que acontece? Já devo ter talvez explicado para vocês. Eu executo aquele programa a primeira vez. Quando eu executo ele uma segunda vez, parece que ele está executando mais rápido. Por quê? Porque ele possui a ideia de uma memória cache e que ele mostra que aquele processo ele pode ser armazenado nessa memória e ele vai ser executado mais rápido. Por quê? É como se fosse a ideia de fazer um preloading das informações. Aí, resultado, você tem mais dinamismo na hora de executar determinados programas. Agora, tudo possui uma limitação física. Quando você chega nessa limitação física deles, o que é que vai acontecer? Aí você apresenta multidões, coisas do gênero. Tudo está atrelado, pessoal, à ideia de como é que você planeja os seus ambientes computacionais. É quando você tem a ideia de registradores que possam ser aglomerados, aí os sistemas começam a ficar também mais rápidos. Mas em contrapartida, os custos são muito altos. Enquanto que na memória secundária nós temos gigas, aqui nós não chegamos a mal tempo tem megas. Você sobreviveriam hoje com um sistema computacional de 4 megas de memória RAM? Praticamente impossível. Mas há 20 anos atrás, computadores top de linha tinham no mínimo 4 megas de RAM. Vocês lembram, vocês já chegaram a utilizar o Windows XP? Sim. Vocês têm ideia de quanto de memória RAM precisa no mínimo para funcionar o Windows XP? 512. Não, menos. Menos? Menos. 64? Agora, uma questão. O manual do fabricante está dizendo que precisa no mínimo 64 megas de memória RAM para funcionar. Executou mais alguma coisa, uma parte. Você saber quanto tem de memória cache, por exemplo, nesse seu computador aí? Existem programinhas para diagnóstico. Aqui no caso, no caso, eu não sei dizer para a Microsoft, mas para sistemas operacionais Linux. Porque geralmente quando a gente vai ver as configurações para comprar, não tem. Só tem. Aí cabe você procurar a ideia no manual do equipamento. O manualzinho sempre está discriminado quais são as funções que ele vai ter.
Porque é um sistema popular. Basicamente, todo mundo aqui teoricamente sabe que é iniciar programas. Tá, eu explico. Se tu... Aí tu apresenta isso para o teu usuário. De uma forma. Aí ele vai saber usar. Não, Se sai for- outra arquitetura. Se for pensar, dá para enxergar legal na frente? Se for pensar, onde é que estão as informações que são referentes a PowerPoint, Excel? escritório. Intuitivamente. Só que o problema é que algumas pessoas vamos dizer, mais velha guarda, se não tiver aquela bandeirinha, iniciar programa, Lá na área de trabalho. iniciar programas, acessórios e paciência. Se não tiver isso, eu não gosto disso. Se não for paciência, eu tenho nada. Aí o que acontece? Às vezes dá um pouco de revolta. Mas só que aí o que acontece? Quando tu não encontra aquele ezinho lá, onde é que vocês acham que deve estar a questão do navegador de internet aqui? Internet. Então, tem o Chrome, o Skype, outros clientes. Agora o grande detalhe é o que o usuário está habituado e o que ele está motivado para poder utilizar esse ambiente. É o Debian 7. Mas estamos fugindo do nosso foco. Olha só. Pessoal, eu não sei se durante porque vocês estão no primeiro semestre. Eu não posso precisar mais, por exemplo, no curso de engenharia de computadores tem uma disciplina que é só focada nessa parte de administração de Linux. Vai passar o curso pra gente? Olha, estava aberto as inscrições assim, tipo, não sei se vocês foram avisados. Legal, né? Porque a vida daquela vez que até é possível. Ninguém se matriculou. Certo? Aí o que acontece? É uma disciplina que a gente vê obrigatoriamente em Linux ou em rede de computadores que é o Linux. Por quê? Ele vai muito além do desktop. É para poder gerenciar mesmo computadores, de ser utilizado servidores de internet. Vai muito além dessa parte de que é uma ideia de uma interface gráfica amigável, com planilhas, navegadores. Tanto que a primeira coisa que... Tanto que a primeira coisa que um bom administrador de Linux faz é não usar o gráfico. A gente vai tudo em modo texto. Agora por quê? Imagina, se eu estou usando interface gráfica, estou usando 500 megas, sem interface gráfica, eu falo seguramente, eu preciso de no mínimo 32 megas para funcionar. Sem gráfico, sem recursos assim avançados. O pessoal que eu tenho aula de redes, eles descobrem isso realmente, que é dessa maneira. Olha só, pessoal. O que acontece? Vem aqui, o componente da memória principal. Ó, basicamente, o que é que nós vamos ter? Barramento de dados. O que é que ele vai fazer? Ele vai ligar a memória principal, certo? Para poder fazer transferência das informações. Aí, ou seja, eu estou pegando a memória RAM, correto? Para poder fazer a alocação de endereçamentos para que ele possa, tipo assim, sair da memória secundária e vou fazer armazenamento na memória principal. Só que o que é que eu preciso? De componente. Barramento. Por quê? Esse barramento para poder realizar as transferências das informações. O que é que eu vou ter? Registradores. Pessoal, os registradores são memórias internas em que tu pode deixar armazenado temporariamente para poder dar mais agilidade aos sistemas computacionais. Tanto que quando você compra, por exemplo, um processador, você não compra a ideia de um processador 3 GHz, 8 núcleos. Você olha a ideia de memória de registradores dele, caixa, memória cache, e ele tem várias camadas, L1, L2, L3, e é isso que dá dinamismo aos ambientes computacionais. Nós temos barramento de endereços, são os endereços físicos em que são alocadas as memórias, são valores hexadecimais para poder dizer, ó,
Isso aqui vai num determinado endereço. Esse endereço ele é registrado no sistema operacional e ele é resgatado para poder fazer a leitura dele. Ele vai ter ferramentas de endereço, ele vai ter também registradores de endereços de memória. Ou seja, são duas formas de fazer endereçamento diferente. Por quê? Uma é no barramento dele, a outra seria nessa memória interna, usando os registradores. Nós vamos ter também um barramento de controle. O objetivo é para poder realizar o controle de entrada e saída das informações. E por último, a parte de controle dela. Ou seja, todo o controle vai ser realizado a partir do seu barramento. E o principal de tudo, pessoal, o que é que nós estamos fazendo aqui? Gerenciamento de bits. Os bits é que estão sendo armazenados e eles estão sendo também resgatados. E tudo isso em velocidades, pessoal, de nanosegundos. O objetivo maior é fazer com que cada tipo de memória que você tenha, por exemplo, no mercado, você já deve ter ouvido falar memória DDR, DDR2, DDR3, o que acontece? São mais aprimoramentos que cada ambiente computacional faz para poder resgatar isso de uma melhor forma e velocidades possíveis. Ó, como é que funciona a ideia da memória cache? Elas são memórias pequenas, certo? Ou a ideia de elas serem pequenas, aparentemente parece que elas têm desempenho ruim, mas o objetivo é dar dinamismo nos ambientes computacionais. Como vocês viram, no computador só tem 512 bits de informação de memória cache. Quando tu pega um HD de 1 terabyte, tu pensa, pô, isso é irrisório. Elas possuem acesso associativo e direto, porque são informações que elas já vão ser armazenadas diretamente na memória e vão ser sempre resgatadas fazendo leitura ou escrita. Ó, tamanho de blocos. Tamanho de blocos é a ideia de quantidade de dados que estão sendo trocados entre a memória cache e a memória principal. Ou seja, todas as informações, pessoal, elas vão ter que passar uma memória secundária, ele vai para a memória principal, ele vai para a memória cache, se houver, ele vai para a memória de registrador. Todos eles vão fazer essas trocas de informações. Objetivo: dinamismo da execução de determinadas tarefas. E quanto maiores são essas capacidades, maiores são os dinamismos. Porque vocês pensam, tem um processador Intel 1.0, eu tenho outro processador Intel 3.0. Nesses casos, em ambientes computacionais, quanto mais necessita, melhor para você. Oi? Pode ser a ideia de uma alusão. Você tem portas USB 1.0, 2.0 e 3.0. 3.0, o que é que ele possui? A ideia de alocação, de transferência de dados muito mais rápido. Ainda tem o padrão do Mac, vocês já ouviram falar, FireWire. Vamos dizer, a ideia do USB é uma porta universal. Esse padrão era proprietário do Mac. Só o Mac tinha. Isso é uma porta semelhante ao USB, mas não com a mesma conectividade. O FireWire é proprietário da Apple. Aí o que acontece? Só se você tivesse equipamentos com porta FireWire. A ideia do USB é universal. O FireWire é proprietário. Outro tinha que ter um Mac, todo mundo usava. Não é todo mundo que tem. Não vingou muito no mercado. Ó, o que nós vamos ter? Também blocos maiores, para podermos utilizar a ideia do princípio de localidade. E logo em seguida nós vamos ter, vamos ter a quantidade de dados trocados entre caixinha e memória principal. Vamos ter blocos maiores para poder fazer a taxa de acertos, utilização. E por último, nós vamos ter a probabilidade de acesso a uma palavra. Aí ele não vai ser mais carregada, porque não é só uma palavra, são blocos de informações que estão sendo agregados. Um caractere, pessoal, ele pode, por exemplo, uma transferência, por exemplo, de rede de computadores, ele pode levar um tempo para poder ser transferido. Porque ele não vai somente, por exemplo, pegar um caractere,
Ele vai pegar um caractere, ele vai encher de informações e faz a transferência. Quando a gente está fazendo por blocos, o que significa? Que a gente vai pegar um bloco de informações e esse bloco ele vai ser agregado aos seus prováveis endereços. A resultado, vamos ter mais mobilidade na hora de fazer a transferência de dados. Agora, isso aqui é uma organização de memória cache. Funções de controle. O que nós vamos ter? Função de mapeamento. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a ideia, os lotes podem ser blocos também. Ele vai pegar uns lotes de memória, um bloco, e vai ocupar espaço na memória cache. Pessoal, todas essas memórias elas são flexíveis. O que acontece? Uma hora as informações estão alocadas e depois elas são desalocadas. Infelizmente isso não acontece muito com o ambiente Microsoft. Microsoft insere um programa e parece que ainda está usando toda aquela quantidade de memória RAM. E sempre vai ter a ideia de um maior custo para poder fazer a utilização. Por quê? Essas memórias são extremamente caras. E por conta disso, quanto maior for a quantidade, maiores são seus valores. E nós temos também, pessoal, a ideia de um algoritmo que possa ser utilizado para fazer a utilização delas. Nós temos, por exemplo, para a memória cache, é utilizar um algoritmo chamado LRU, é o Least Recent Used, como se fosse a ideia, a memória mais recente, ela que vai ser utilizada. Certo? E temos uma política também de escrito. O que acontece? Cada escrito ele vai ter mais acessos à memória e pode ser feito substituição. Problema que podem também gerar alguns problemas de inconsistência. O que acontece, pessoal? Eu acho que é o próximo slide. É isso aqui que eu queria. Olha só. Já ouviram falar no FIFO? Não. Não, FIFO. Não, FIFO 2015. O que acontece, pessoal? O que acontece? Pessoal, todo ambiente computacional ele tem várias formas de como é que você pode agregar essas informações. Essas informações, por exemplo, nós temos a ideia do FIFO, First In, First Out. O primeiro que vai entrar no ambiente, ele vai ser o primeiro que vai sair. Aí, ou seja, tudo vai seguir a ideia de uma fila. Se eu chegar primeiro na fila, eu vou ser o primeiro a ser atendido. Se eu vou ser o primeiro a ser atendido, eu vou ser o que vai realizar também o último atendimento. Depois que acabar, vamos dizer, qual seria a preferência? Quando eu acabar de gerar as minhas informações, aí eu passo a vez para o próximo. O primeiro que entra vai ser o primeiro que vai sair, first out. Aí, como se, por exemplo, o cara vai numa fila para comprar um lanche. Ele vai fazer o pedido, ele recebeu o pedido, ele vai embora. E segue a vez para o próximo. Aí o que acontece? Aqui, no LRU, ele vai verificar quais são as funções mais recentes acessadas e vai dar um dinamismo. Por exemplo, chega lá na fila, por exemplo, do McDonald's. O que eles vão produzir? Eles sempre vão produzir aquele lanche que sai em maior quantidade. Se, por exemplo, McLanche Feliz é o lanche mais vendido. Eles vão fazer trocentos e quando vão chegando os clientes, quero o McLanche Feliz. Vai ter o seu McLanche Feliz. O cara que quer um pedido diferente, o que ele faz? Ele vai ter que aguardar um instante. Por quê? É uma coisa que não é típica e tem que ser feito um preparo diferenciado. Por isso que às vezes quando eu vou fazer um lanche desse gênero, o cara diz, tira a salada. É mais fácil tu tirar a salada. Porque o cara vai ter que produzir do zero, vai ter que fazer todinha a condimentação e está aqui o seu pedido especial. Se tu pedir o que é já recorrente, o que é que ele faz? Já está pronto. Ele te entrega, tu faz o pedido, ele já vai lá, coloca tudo na sacola, está feito. Você vai pedir uma coisa diferenciada. E aí o cara vai ter que ir lá, vai ter que montar do zero. Aí resultado, se o cara chegou, fez um pedido especial, todos os outros vão ter que amaturar a ideia de uma espera.
Agora, se o cara chega, é como se, aí entra a ideia de uma fila preferencial. Por quê? O cara fez um pedido e ele vê que o pedido dele já está pronto, já tem como voltar. Agora, isso é o quê? São alguns algoritmos que possam ser utilizados. E também tem uma forma aleatória, pessoal. Aleatório significa que vai atender de formas aleatórias que vai fazer um atendimento. Ou seja, é como funciona, por exemplo, o LRU, como funciona para fazer controle de memória por cache. E pessoal, nós temos também a ideia de mapeamento. Mapeamento é quando eu vou indicar aonde é que está localizado. Não sei se você já viram, não sei se você já observaram, por exemplo, como é que é o funcionamento de um disco rígido. O que acontece? Basicamente,